Aí, gente, você chega com um conceito desse, no caso Sócrates, aí ele quebra os conceitos antigos das tribos, dos anciãos que normalmente julgavam dessa forma. Fulano fez mal, determinada família, aliás, um fulano de determinada família fez mal a ciclano de uma outra família, essa outra família teria o direito de fazer mal a essa. Normalmente se julgava dessa forma. Inclusive as tribos, também as tribos indígenas, faziam dessa maneira. Quando você tem um Sócrates desse, já na sociedade mais moderna, e ele simplesmente diz que não é justo se fazer mal a ninguém, independentemente de qual seja a situação, aí você quebra essas amarras. Quem é que vai ter que julgar? O Estado. E aí, quem é que tem que avançar, melhorar suas leis? O Estado. Antes você tinha lá na Babilônia, lá na Mesopotâmia, o código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Que é exatamente isso. Fez mal a mim, faço mal a você. Bateu na minha cara, bato na sua. Matou um filho meu, mata um filho seu. Percebe? Aí você tem um Sócrates que simplesmente quebra com tudo isso. E agora? Quem é que vai julgar? O Estado. Precisamos melhorar o quê? As leis. Aí foi se melhorando. Né? Aristóteles, vamos lá, Aristóteles, olha só, Sócrates era mestre de Platão e Platão foi mestre de Aristóteles. Né? Aristóteles, anos depois, ele falou o quê? Aristóteles, discípulo de Platão, concordava com o mestre quanto às 4 virtudes cardeais e assim explicava a prudência. Aristóteles ele não concordava em tudo com Platão, tá? Teve algumas outras coisas que ele discordou, mas nisso aí ele concordava, que era o quê? Aristóteles, tá, gente? Foi um cara que escreveu sobre quase tudo. É impressionante o trabalho desse cara. E ele foi um professor, um tutor do Alexandre o Grande, tá? Rei da Macedônia. O primeiro grande imperador da humanidade. O primeiro, ou um dos primeiros, enfim. Veio antes de Roma. Né? Aristóteles. Próprio de um homem prudente é ser capaz de deliberar. Homem prudente que usa a prudência. O que é a prudência? É saber o que é certo e o que é errado. Um homem prudente é ser capaz de deliberar corretamente sobre o que é bom e vantajoso para si mesmo, não sob um aspecto parcial. Parcial, parte dele, né? Ah, você está sendo muito parcial. A gente ouve isso nas TVs, né? Na internet o tempo todo. Ah, você está sendo parcial. A imprensa deveria ser imparcial, ou seja, não ter parte. Né? O que o Aristóteles está dizendo? Não sob um aspecto parcial, como por exemplo, que as coisas são favoráveis à saúde ou ao vigor do corpo. Mas de forma geral, que coisas, por exemplo, conduzem à vida feliz. Assim, a prudência é uma disposição acompanhada de regulação verdadeira, capaz de agir na esfera do que é bom e do que é mal para o ser humano. Ética Nicômaco. Esse é um dos livros dele, tá? Vamos ler de novo. O próprio de um homem prudente é ser capaz de deliberar corretamente sobre o que é bom e vantajoso para si mesmo, não sob um aspecto parcial. Mas, de forma geral, que coisas, por exemplo, conduzem à vida feliz.
ser prudente não sobre uma ótica parcial, mas sobre coisas que façam com que as pessoas se tornem felizes. Agora eu entendi. Assim, a prudência é uma disposição acompanhada de regulação verdadeira, capaz de agir na esfera do que é bom e do que é mal para um ser humano. Perfeito. Concorda totalmente com o seu mestre. Né? Tá aqui os bustos deles, né? Você tem Platão aí, barbudo, o Aristóteles um pouquinho mais... professor, eram dessa forma mesmo? Provavelmente, né? Fizeram bustos, né? Você não tem foto naquela época. Vamos aqui ler esse texto. Eu estava doido para ler esse texto. Estamos com quantos minutos já? 5. Mas vamos ler aqui. Vamos lá, vamos ler, né? O julgamento de Salomão. Salomão era lá da Mesopotâmia, né? Salomão era... Enfim, essa história está lá na Bíblia. Vamos entender. 2 prostitutas vieram então apresentar-se ao rei. Uma delas disse: suplico-te, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, e eu dei à luz enquanto ela aí se encontrava. Dava à luz enquanto a outra estava no mundo. Né? 3 dias após meu parto, também esta mulher deu à luz. Ora, estávamos juntas, sem mais ninguém na casa. Estávamos só nós 2. O filho desta mulher morreu durante a noite, porque ela se deitou em cima dele. Trágico, né? Ela se levantou no meio da noite, tomou o meu filho que estava a meu lado. Tua serva dormia. Tua serva, no caso, ela, a própria mãe do filho, né? É a que está contando a história, né? Enquanto ela dormia, a outra acordou no meio da noite e pegou o filho para ela, né? E deitou-o em seu seio, deixando no meu filho dela, deixando no meu o filho dela morto. Trocou as crianças. Levantei-me de manhã para amamentar o meu filho, mas ele estava morto. Quando clareou o dia, olhei atentamente, mas não era o meu filho, aquele que eu dera à luz, aquele que eu tinha dado à luz. O dera, né? É o verbo dar. A outra mulher disse, eu estou aqui, tá, gente? A outra mulher disse, não, o vivo é o meu filho, o morto é o teu. Mas a primeira continuava a dizer, não, teu filho é o morto e o meu é o vivo. Assim falavam elas diante do rei. Ficaram discutindo, né? Uma dizendo que o filho era dela, enfim. Papapá. Assim falavam elas diante do rei. Então o rei falou. Esta diz, meu filho é o vivo e o teu é o morto. E aquela diz, teu filho é o morto e o meu é o vivo, disse o rei. Aliás, ponto, né? Disse o rei, trazei-me uma espada. Apresentaram ao rei uma espada. Né? E o rei disse, cortai o menino vivo pelo meio, e dai metade a uma e metade a outra. A mãe do filho vivo disse ao rei, pois sentiu suas entranhas se comoverem por causa do filho.
Perdão, meu senhor. Dá-lhe a criança viva, mas não a mateis. Ao passo que a outra dizia: ele não será nem teu nem meu, cortai. Então o rei tomou a palavra e disse: entregai à primeira o menino vivo, e não o mateis. Ela é a mãe. Israel inteiro ouviu falar do julgamento realizado pelo rei. Rei de Israel, tá, gente? Desculpa. O julgamento realizado pelo rei, e temeram-no, porquanto viram que havia nele uma sabedoria divina para fazer justiça. Interessante, né, gente? Vamos pensar aqui juntos. O rei teve coragem? O rei teve prudência, saber o que é certo e o que é errado? Eita, professor, é certo e o que é errado é matar o menino, né? Mas vamos ver pela ótica da mãe, né? A mãe teve a coragem de ir reclamar, teve a prudência de pedir o que é certo e o que é errado, teve a temperança de pedir aquilo que era dela, mas ela também foi justa, né? Gente, é muito complicado analisar isso. Muito complicado mesmo. Olha a sabedoria desse rei, né? Fazer a justiça. Impressionante, né? Impressionante. Eu precisaria de mais alguns minutos para analisar isso aqui. Estamos com 12 minutos. Vou dar uma pausa aqui e voltamos já.